Zé sempre foi um homem de força bruta. Mãos calejadas, costas que pareciam feitas de pau-brasil e um cheiro persistente de terra molhada. Sua vida era simples e honesta. O dinheiro que ele conquistava era suor puro, tirado da terra que ele tanto amava. Mas Rosa, a esposa que ele amava, nunca soube valorizar isso. Para ela, Zé não era um marido, era um atraso. Você só sabe cheirar a curral, Zé. Eu mereço coisa melhor que esse chiqueiro. Ela repetia dia após dia, humilhando-o na frente de quem quisesse ouvir. A gota d'água veio quando Rosa conheceu o Dr. Amadeu, o fazendeiro rico, que não precisava trabalhar e andava de carro importado. Rosa abandonou Zé, levou o pouco que podia e prometeu que nunca mais olharia para trás. Meses se passaram e Rosa ligou, chamando Zé para um café na cidade, claramente para esfregar seu novo luxo e seu novo marido na cara dele. Ela esperava ver o Zé de sempre, de botina furada e chapéu de palha gasto. Mas o que Rosa não sabia é que, em silêncio e longe dos olhos dela, a vida de Zé tinha virado de cabeça para baixo com uma colheita histórica. Ele aceitou o convite. Mas o que Rosa sentiria ao ver que o homem que ela chamava de pobre agora estava voltando, mas sem o cheiro de terra, e sim com um cheiro de couro novo e o barulho de um motor que nunca foi de trator. Olha, se você acredita que a justiça e a bênção chegam para quem é justo e honesto, assim como vai chegar para o nosso Zé, eu peço que aperte o botão de inscrever-se e ative o sino. O universo sempre recompensa quem nos apoia. E me diga aqui nos comentários, de qual cidade você está ouvindo essa história? A partida de Rosa havia rasgado um buraco no peito de Zé, que nem o sol da manhã conseguia curar. A humilhação pública era apenas a dor menor. A maior era a traição de quem ele jurou proteger e amar. Zé se viu sozinho na sua pequena propriedade, onde o único som era o mugido das vacas e o silêncio pesado da casa. Ele não chorou. Homens como ele não se davam a esse luxo. Eles cavavam mais fundo. E foi cavando mais fundo que a sorte mudou. Zé sempre soube que a terra falava, e ele, como um bom ouvinte, arriscou tudo em um novo tipo de semente que prometia resistência à seca. Enquanto todos os vizinhos perdiam suas colheitas naquele ano de estiagem recorde, o milho de Zé se ergueu, dourado e firme. O comprador veio de longe. Não era o caminhãozinho da cooperativa, era um empresário de São Paulo que estava disposto a pagar o preço que Zé quisesse. Em questão de semanas, a conta bancária de Zé inchou, deixando-o atordoado. Não era 1 milhão, eram vários. De repente, o homem que só sabia lidar com adubo e esterco precisou de um contador e de um advogado. Zé, fiel aos seus princípios de homem da roça, primeiro garantiu a segurança de sua terra. Depois fez uma loucura. Ele precisava de algo que não o deixasse esquecer o quanto tinha mudado, mas que, ao mesmo tempo, não tirasse a poeira de seus pés. Ele comprou um carro que parecia mais uma nave espacial vermelha. Um modelo que, se ele tivesse visto na televisão antes, jamais acreditaria que estaria em sua posse. Ele a manteve guardada, longe dos olhares curiosos do povoado. Zé não estava interessado em ostentação, mas estava interessado em poder, em liberdade. Quando o telefone tocou e ele viu o nome de Rosa, seu estômago gelou. Zé, meu bem, quanto tempo! Meu Amadeu e eu estamos na cidade. Queríamos te ver, matar a saudade. Podemos tomar um café no Central? A voz era forçada, melada de cinismo. Zé soube de imediato o jogo dela. Ela queria usá-lo como contraste, fazer com que ele sentisse o cheiro do fracasso ao lado do luxo dela. Zé poderia ter dito não, mas o ingênuo, porém justo, lado dele precisava de um ponto final. Ele precisava mostrar àquela mulher que o valor de um homem não estava no seu bolso, mas que agora, por ironia do destino, ele tinha os dois. Pode ser. Chego em 30 minutos, respondeu Zé, a voz surpreendentemente calma. Ele desligou, olhou para o carro vermelho reluzente na garagem, e um sorriso lento e frio se abriu em seu rosto marcado pelo sol. Ele não ia pegar o jipe. Hoje, Zé iria de Ferrari. Zé estava parado em frente ao espelho que, por tantos anos, só lhe devolveu a imagem de um trabalhador cansado. Agora, a imagem era diferente.
Ele não tinha mudado a essência. O cabelo ainda era curto, prático para o calor do campo, e as linhas de expressão em seu rosto contavam a história de 32 anos de sol a pino. Mas a camisa que ele vestia era de um algodão que parecia seda, comprada numa viagem rápida e discreta que ele fizera à capital. A calça jeans nova tinha um corte perfeito. E os sapatos? Ele nunca havia usado um par que não fosse feito para suportar barro e esterco. Aquele era o Zé que tinha dinheiro, mas o dinheiro não o tinha mudado em seu âmago. A única coisa que o dinheiro fizera foi dar-lhe a chance de se apresentar de igual para igual. Ele não estava se vestindo para impressionar Rosa. Estava se vestindo para sepultar, de uma vez por todas, a Rosa que o humilhava. Rosa tinha dito que ele cheirava a curral. Zé pegou um frasco de perfume caro, que custava o equivalente a um mês de trabalho duro na época em que estava com ela, e aplicou com parcimônia. Ele não queria cheirar a vaidade, apenas a decência que ela sempre negou que ele tivesse. Ainda na garagem, ele olhou para o carro vermelho. A Ferrari era uma máquina de beleza e velocidade impensáveis. Ele a comprara por impulso, sim, mas também por um motivo profundo. Era a antítese de tudo o que Rosa disse que ele era. Ela dizia que ele só podia guiar trator. Ele provaria que podia dominar um motor que rugia como 1000 touros. Ele abriu a porta, o cheiro de couro novo invadindo suas narinas. Era um aroma rico, profundo, que contrastava absurdamente com o ar seco e empoeirado da sua fazenda. Ele se acomodou no banco baixo, sentindo-se estranho, quase um intruso. Zé era um homem acostumado a dirigir veículos que tinham volantes grandes e folgados, com muita folga no câmbio. A Ferrari era precisa, apertada, feita sob medida. Era como segurar uma cobra pronta para dar o bote. Zé inseriu a chave. O motor acordou com um ruído grave, um vrum, que ecoou na pequena garagem de cimento. O som era agressivo, diferente de qualquer coisa que Zé ouvisse regularmente. Não era o som de trabalho, era o som de poder. Ele manobrou a máquina para fora. A estrada de terra, esburacada e marcada pelos pneus de seu velho jipe, parecia zombar do carro italiano. Zé dirigiu os primeiros quilômetros lentamente, levantando uma nuvem de poeira vermelha que, ironicamente, cobriu brevemente a pintura impecável. Ele sentiu o peso da decisão. O que ele estava prestes a fazer era infantil. Talvez. Mas o que Rosa lhe fez foi cruel e a justiça, pensou Zé, precisava ser servida fria e, se possível, rápida. Quando ele finalmente alcançou o asfalto, a estrada secundária que ligava sua fazenda à pequena cidade, Zé não hesitou. Ele pisou. A aceleração grudou seu corpo ao banco. O mundo lá fora virou uma mancha verde e marrom. A velocidade era viciante e, por um instante, Zé esqueceu Rosa, Amadeu e o passado. Ele estava apenas voando baixo, um homem livre. Enquanto Zé cortava a estrada com sua máquina vermelha, no café central, Rosa ajustava o colar de pérolas que Amadeu havia lhe dado. Sentados à mesa mais próxima da janela, eles tinham uma vista privilegiada para o movimento da rua. Rosa estava no auge da sua satisfação superficial. Amadeu, um homem de 40 e poucos anos, vestindo linho branco e ostentando um relógio de ouro pesado, olhava para o relógio impaciente. Ele era rico por herança e arrogante por natureza. Tem certeza que ele vem, Rosa? Não gosto de ficar esperando gente daquele nível, Amadeu murmurou, tomando um gole do seu expresso caríssimo. Rosa sorriu, um sorriso afiado. Ele vem, Amadeu. Zé é previsível. É um homem simples. Ele está morrendo de curiosidade e, honestamente, de inveja. Ele precisa ver o que perdeu. Eu liguei para ele com a voz mais doce que consegui. Ele jamais recusaria. E por que diabos eu tenho que estar presente para esse show, Rosa? Ele perguntou, com um tom de tédio. Porque eu quero que ele veja o contraste, meu amor. Você, sofisticado, falando sobre commodities e taxas de câmbio, e ele, bem, o Zé, falando sobre chuva e gado. É importante para mim que ele entenda que o dinheiro dele nunca seria suficiente. O Zé não tem cultura, não tem ambição, ele só tem força. Rosa falava baixo, mas suas palavras pingavam desprezo. Ela já havia pintado a cena em sua cabeça. Zé chegando com seu jipe velho, talvez até de bicicleta.
Ele entraria no café central, hesitante, notando a decoração sofisticada e a clientela de elite. Ele estaria vestindo a mesma roupa velha de sempre, e Rosa o faria sentar, dando a ele o prazer de sentir o cheiro do dinheiro que ele nunca teria. Amadeu, convencido, recostou-se na cadeira. Tudo bem, mas que seja rápido. Tenho um leilão de gado para acompanhar à tarde. Não perco meu tempo com produtores de fundo de quintal. Rosa pegou a mão de Amadeu e beijou-a. Você é o melhor, meu amor. Ela olhou para a rua. A hora marcada estava se esgotando. 1 minuto se passou. Rosa começou a ficar impaciente. Será que ele se atrasou? Típico. Amadeu estava prestes a responder quando um som totalmente fora de lugar perfurou o burburinho da praça. Não era um motor de caminhão, não era o motor de um carro popular. Era um trovão abafado, um rugido metálico que parecia estar cortando o próprio ar. O som começou distante, mas ganhava volume numa velocidade alarmante, como se um avião estivesse voando rente aos telhados. Os clientes do café central pararam de falar. As pessoas que andavam na calçada se viraram para a direção do ruído. O que é isso? Uma corrida? Perguntou Amadeu, ligeiramente incomodado pela interrupção de sua paz burguesa. Rosa franziu a testa. Não sei. Parece um daqueles carros de corrida de São Paulo. Devem estar de passagem. O ruído parou de crescer e começou a se definir. Era um motor V12, inconfundível. E ele estava diminuindo a velocidade. Não estava de passagem. Estava chegando. A máquina fez a curva na praça principal e apareceu, deslizando na frente do café central. Era de um vermelho tão intenso que parecia que o carro estava pegando fogo, baixo, agressivo, futurista. Não havia um único veículo naquela cidade que se comparasse àquele. Um silêncio absoluto se instalou. O carro parou não de qualquer jeito, mas com uma precisão cirúrgica, exatamente na vaga que ficava à vista de Rosa e Amadeu. A atenção de toda a cidade parecia focada naquele ponto. Rosa e Amadeu olhavam fixamente. O choque era palpável, mas eles ainda estavam apenas admirando o objeto. Veja só, Amadeu, que máquina! Um sonho. Rosa suspirou, pensando que o dono deveria ser algum magnata do café de Minas Gerais. Foi então que a porta, que parecia se mover com uma graça quase teatral, se abriu, e o motorista saiu. Não era um magnata do café, não era um investidor de São Paulo. Era um homem alto, de ombros largos, com um chapéu de aba mais limpo que de costume. Mas inegavelmente o mesmo Zé, o mesmo rosto, as mesmas mãos, apesar de não estarem segurando uma enxada, mas um par de óculos escuros de marca que ele colocou lentamente. Zé fechou a porta com um clicar satisfatório. O silêncio era tão denso que era possível ouvir o som do motor esfriando. Ele parecia perfeitamente à vontade, o que era a parte mais chocante. Não havia timidez, não havia hesitação. Ele simplesmente estava ali, encostado na Ferrari, olhando para o café central. Rosa sentiu o ar sumir de seus pulmões. Suas pérolas pareciam subitamente pesadas. O sorriso ensaiado que ela preparava para Zé desabou, dando lugar a uma expressão de incredulidade e terror. Não. Não pode ser. Rosa conseguiu sussurrar. Sua voz estava trêmula. Amadeu, no entanto, reagiu com raiva, não com medo. Ele era o homem rico, não aquele caipira. Quem é esse palhaço? Esse carro é emprestado, Rosa. Algum golpe de publicidade. Ele deve ser o motorista, Amadeu disse, tentando encontrar uma explicação lógica que salvasse sua posição social. Zé tirou os óculos escuros e fixou o olhar diretamente na mesa onde Rosa e Amadeu estavam sentados. Ele não acenou nem sorriu. Ele simplesmente começou a andar em direção à entrada do café central, com a mesma passada firme que usava para atravessar seu campo. Cada passo era uma martelada no ego de Rosa. Quando Zé cruzou o limiar, o cheiro de gasolina de alta octanagem e couro fino o acompanhou, misturando-se com o aroma de café. Os murmúrios na sala cessaram. Zé parou ao lado da mesa de Rosa. Ele olhou primeiro para Amadeu, depois para Rosa. O olhar de Zé era limpo, sem maldade, mas com uma autoridade nova e inegável. Rosa, Amadeu,
Zé cumprimentou, a voz grave e calma. Desculpem o atraso, o trânsito da roça não colabora. Ele fez uma pausa, o canto da boca se erguendo minimamente. Mas cheguei. Onde eu sento? Rosa estava pálida. Amadeu, por outro lado, estava vermelho. A ofensa era direta, mas ele não podia responder imediatamente. Seus olhos estavam fixos na chave do carro que Zé girava distraidamente entre os dedos. A chave não era um acessório, era uma declaração. Zé, você veio rápido. Rosa gaguejou, incapaz de formular uma frase completa. Sua mente tentava desesperadamente conectar o Zé que ela conhecia. O homem com o cheiro de suor, com o homem que acabou de estacionar um carro que valia 10 vezes a fazenda de Amadeu. Rápido, sim. É um carro bom, Zé respondeu, com a simplicidade que sempre o caracterizou, o que tornava a situação ainda mais surreal. Ele puxou uma cadeira de uma mesa vizinha, sem esperar ser convidado, e sentou-se, de frente para eles. Amadeu finalmente encontrou sua voz, engasgada e hostil. O que significa isso, Zé? De onde veio essa lata de sardinha vermelha? Ele tentou um tom superior, mas falhou miseravelmente. Zé olhou para Amadeu sem pressa. Essa lata de sardinha, Amadeu, é a razão pela qual não estou mais usando o jipe que a Rosa tanto detestava. É minha. Comprei com o dinheiro da colheita. Vendi o milho, sabe? Deu um bom rendimento este ano. A palavra milho, dita naquele contexto, com a Ferrari estacionada lá fora, parecia um insulto de altíssima ironia. Rosa levou a mão à boca. O milho que ela tanto zombava era a chave de tudo. Ela tinha largado Zé meses antes da colheita recorde. Ela havia saído da roça por causa da pobreza dele e, sem saber, tinha perdido a fortuna. Você virou rico? Rosa sussurrou, a ambição substituindo o choque em seus olhos. Rico é uma palavra forte, Rosa. Eu diria que sou recompensado. O que eu sempre fui, só que com mais meios. Eu ainda lido com a terra e os animais, a única coisa que sei fazer bem. Mas agora a terra me deu um bom retorno. Uma bênção, eu diria. Zé pegou o cardápio, ignorando o desespero crescente nos olhos de Rosa e a raiva contida em Amadeu. Ele não estava ali para brigar, mas para que a realidade se impusesse. Ele havia chegado, e a justiça havia chegado com ele. O ambiente no café central havia se transformado. Os garçons, acostumados à fleuma e à rotina, agora flutuavam perto da mesa de Zé, ansiosos para ouvir a conversa. Os outros clientes cochichavam, alguns tentando disfarçar, mas todos lançando olhares ávidos para o homem da roça, que havia chegado com um veículo digno de revista. Zé, alheio à comoção, folheava o cardápio com uma seriedade quase cômica. O que vocês pediram? Eu não entendo muito desses cafés com nome estrangeiro. Me dá um pão de queijo e um café coado bem forte, por favor, pediu Zé ao garçom, que assentiu prontamente, visivelmente intimidado. Rosa mal conseguia falar. Sua mente trabalhava em ritmo frenético, revivendo as últimas conversas com Zé, as palavras cruéis que ela havia usado para humilhá-lo. Ela havia chamado o trabalho dele de emprego de bicho, havia dito que ele jamais sairia daquele buraco. E agora, aquele buraco estava forrado de milhões. Você está brincando, Zé, é um empréstimo, não é? Você vendeu algum pedaço de terra para comprar esse carro e pagar as contas por um tempo, certo? Rosa tentou desesperadamente minar a realidade. Era mais fácil aceitar que ele estava se afundando para ostentar do que aceitar que ela o havia trocado por um homem que agora parecia pequeno. Amadeu pigarreou, recompondo-se. Ele precisava assumir o controle da situação, reafirmar que ele era o verdadeiro poder ali. Não importa se é empréstimo ou não, Rosa. O que importa é que o Sr. Zé está agindo de forma irresponsável. Comprar um brinquedo desses, desvalorizando assim que sai da concessionária, só prova que ele pode ter dinheiro, mas não tem cabeça para dinheiro. Amadeu disparou, apoiando-se em sua suposta superioridade financeira. Um investidor inteligente diversifica, Zé. Não compra algo que só consome capital. Zé olhou para Amadeu com uma calma que desarmou o fazendeiro. O olhar de Zé não era de desafio, era de pena. Você está certo, Amadeu. Eu não tenho cabeça para investimentos complexos. Eu só sei plantar e colher. Mas veja bem,
O lucro da colheita foi tão grande que sobrou muito depois de pagar as dívidas e fazer uma reserva gorda. Eu pensei, por que não comprar algo que me dê um pouco de prazer? Eu trabalhei minha vida toda, Amadeu. E o engraçado é que para mim esse carro não é um investimento, mas sim um custo, e um custo que eu posso pagar com o troco de uma boa safra. Zé fez uma pausa, o pão de queijo chegando à mesa, ignorando o prato sofisticado de Amadeu. Você fala em diversificar, em não consumir capital. Mas meu capital é a terra, Amadeu, e ela está muito bem. O carro é só uma cereja no bolo, ou melhor, um grão de milho fora do silo. A simplicidade das palavras de Zé era um golpe de misericórdia. Ele não estava tentando parecer inteligente. Ele era genuíno. E essa genuinidade, aliada à prova de sua riqueza, desmontava completamente a crítica de Amadeu. Amadeu, o homem de negócios, estava sendo ensinado sobre dinheiro por um homem da roça, que tinha acabado de estacionar uma Ferrari na frente de seu nariz. Rosa, percebendo que a abordagem de Amadeu estava falhando, mudou de tática. Ela tentou o caminho da familiaridade e da melancolia. Zé, eu fico feliz por você. De verdade. Mas por que você nunca me disse? Quando estávamos juntos, você dizia que mal conseguia pagar as contas. Você estava escondendo isso de mim? Seus olhos começaram a lacrimejar, uma performance que Zé conhecia bem. Zé pegou o copo de água e bebeu lentamente, sustentando o olhar dela. Rosa, na época em que estávamos juntos, eu estava mesmo quebrado. Eu te dei o que eu tinha, trabalho duro e lealdade. Mas você não me abandonou porque eu era pobre. Você me abandonou porque você me achava um burro, um caipira sem futuro. E porque eu cheirava a terra, não a perfume caro. Ele colocou o copo na mesa sem fazer barulho. Eu não escondi nada. O que mudou foi o preço do meu milho. E a sua presença não era o que segurava minha sorte, pelo contrário. Depois que você saiu, eu tive paz para trabalhar, arriscar e a terra me respondeu. Essa era a verdade brutal. Rosa não só havia perdido a riqueza, mas havia percebido que a sua partida havia sido a alavanca do sucesso de Zé. Sua presença era, talvez, um peso morto. Amadeu interveio, sentindo que estava perdendo o controle da narrativa. Bem, parabéns pelo seu carro caro, Zé, mas o dinheiro não compra refinamento. Ou você pretende usar esse carro para levar adubo para o campo? Não combine. Você precisa de um estilo de vida que acompanhe isso. Um barco, talvez uma cobertura na praia. Eu não gosto de barco. Me dá enjoo, Zé respondeu, mordendo o pão de queijo. E cobertura na praia para quê? Para ver o mar? Eu prefiro ver o horizonte da minha fazenda. É muito maior e não tem vizinho barulhento. Zé deu uma risada baixa, uma risada que vinha de um lugar de satisfação genuína. O engraçado é que o meu estilo de vida é o mesmo de antes, Amadeu. Eu levanto cedo, eu cuido dos animais, eu falo com a terra. A única diferença é que agora eu posso comprar sementes melhores e tratores mais eficientes. E se eu quiser ir para a cidade tomar um café, eu não preciso me preocupar com o preço do combustível da lata de sardinha vermelha ali fora. Amadeu, pela primeira vez em muito tempo, estava sem palavras. Sua riqueza era usada para sustentar uma imagem, para competir em iates e relógios. A riqueza de Zé era usada para consolidar sua vida simples, tornando-a inatacável. Rosa, vendo a derrota nos olhos de Amadeu, tentou uma última cartada, a mais vergonhosa. Zé, ela começou, a voz voltando à suavidade forçada do telefone. Eu cometi um erro. Eu fui jovem e ingênua. Olhe para nós. Nós temos uma história, Zé. A gente construiu tudo junto. Não podemos conversar sobre nós? O Amadeu é bom, mas o que a gente tinha era diferente. Forte. Você merece uma mulher que te entenda, que não olhe só para o seu dinheiro, mas para o seu coração. Zé largou o pão de queijo. Seus olhos, que até então tinham brilhado com uma calma ironia, ficaram sérios. Era hora de acabar com o espetáculo. Você diz que eu mereço uma mulher que não olhe para o meu dinheiro? Você é a última pessoa no mundo, Rosa, que pode dizer isso. Eu te chamei hoje, não por maldade, mas porque eu estava com saudades de você. Eu queria ver você feliz, mentiu ela, apertando a mão de Amadeu em um pedido silencioso de ajuda. Zé balançou a cabeça lentamente.
Você me chamou hoje para me humilhar. Você me chamou para provar que a sua escolha foi a certa e que eu estava condenado à pobreza. Eu sei disso. E se eu vim, Rosa, não foi para te impressionar, foi para te mostrar uma coisa. Zé se inclinou ligeiramente sobre a mesa e seu tom baixou, tornando a declaração ainda mais pessoal. Você sempre disse que o que valia na vida era o que você via por fora, o carro, a roupa, o luxo. Você não via a honestidade, o esforço, o valor que eu dava à terra. Você viu um homem pobre e me trocou. E hoje, você vê um homem rico e tenta voltar. Isso só prova que você nunca me amou, Rosa. Você só amou a ideia de ter alguém com dinheiro. E agora, você tem um homem que tem dinheiro. E eu tenho meu dinheiro e minha paz. Ele olhou para Amadeu, que estava visivelmente encolhido. Amadeu, me desculpe, mas sua esposa é uma mulher de pouco valor. Ela te abandonaria pela primeira oferta melhor, assim como fez comigo. Eu não estou interessado em competir com você por ela. O meu interesse é na minha terra, e é para lá que eu vou voltar. Zé se levantou, sua figura imponente dominando a mesa. Ele estendeu a mão para Amadeu. Foi um prazer, Amadeu. Continue investindo com sabedoria. Eu vou continuar plantando. Amadeu, ainda em choque e humilhado, apertou a mão de Zé mecanicamente. Zé então olhou para Rosa, que tinha lágrimas genuínas escorrendo pelo rosto. Lágrimas de perda, não de remorso. Rosa, eu te desejo sorte. Mas entenda uma coisa. Aquele Zé que você humilhou não existe mais, e este Zé aqui, o que você queria de volta, nunca foi feito para você. Ele se virou e caminhou em direção à saída, a cabeça erguida. O café central inteiro o assistia. Quando Zé alcançou a Ferrari, ele abriu a porta, entrou e deu partida no motor. O rugido foi alto o suficiente para abafar qualquer murmúrio dentro do café. Rosa e Amadeu assistiram de sua mesa, congelados. Zé deu ré com a suavidade de quem domina o veículo, e então acelerou, deixando para trás um rastro de cheiro de gasolina e a poeira da roça que ele nunca deixaria realmente. Rosa encostou-se na cadeira, derrotada. Ela havia plantado arrogância e colhido humilhação pública. Amadeu olhou para ela o desprezo evidente. Você trocou aquele homem por mim? Você é uma idiota, Rosa, uma idiota gananciosa. E assim Zé, o homem da roça, não apenas terminou a conversa. Ele encerrou a história de forma definitiva, voltando para sua fazenda e sua riqueza, provando que o coração justo e o trabalho honesto sempre trarão a colheita, mesmo que o destino a embrulhe em um carro esportivo italiano. O rugido da Ferrari se tornou o som da libertação para Zé. Ao deixar o café central e a expressão de desespero e inveja no rosto de Rosa, ele sentiu um peso de anos ser removido de seus ombros. A vingança, ele percebeu, não era doce, mas era necessária. Não por maldade, mas por justiça. Rosa precisava entender que o valor que ela desprezava era o mesmo valor que a havia tornado pobre. Ela havia trocado um homem honesto por luxo, e agora o honesto tinha o luxo e a dignidade. No percurso de volta para a fazenda, Zé reduziu a velocidade. Ele não precisava mais daquele ritmo alucinante. Ele curtia o ronco do motor, sim, mas principalmente o silêncio de sua mente. O capítulo rosa estava finalmente fechado. Ele refletiu sobre a escolha do carro. Por que uma Ferrari? Ele poderia ter comprado uma picape de luxo, mais adequada à sua rotina, mas a Ferrari era um símbolo. Era um cala-a-boca materializado, não apenas para Rosa, mas para todas as vozes internas que lhe disseram que ele não era bom o suficiente. Ele, Zé, o homem que mal terminou o primário, estava dirigindo um ícone de engenharia e luxo. Isso era a prova de que a inteligência da terra, a sabedoria do campo, era tão valiosa quanto qualquer diploma. Ao chegar na bifurcação que levava à estrada de terra de sua propriedade, Zé parou o carro. Ele hesitou. Se ele seguisse com o carro esporte, ele destruiria a suspensão. Ele riu sozinho. Até parece que eu vou arriscar uma máquina dessa no barro por vaidade, ele murmurou. Zé manobrou o carro cuidadosamente até a antiga casa de ferramentas, que ele havia reformado e isolado para servir de garagem.
Ele estacionou a Ferrari ao lado do seu velho e confiável trator, que parecia um gigante de trabalho sujo ao lado da elegante máquina vermelha. Ele saiu do carro, sentindo o cheiro familiar de mato seco e gado. E isso sim, era a casa. Zé trocou a camisa de seda por uma camiseta velha de algodão e as calças de corte fino por um jeans já desbotado. Nos pés, as botinas de couro maciço, suas companheiras fiéis. A transformação foi imediata. O milionário temporário cedeu lugar ao Zé de sempre, o fazendeiro. Ele não voltaria àquele café central por um bom tempo. A cidade pequena, ele sabia, estava fervilhando de fofocas. A história do caipira que chegou de Ferrari seria contada e recontada por meses. Zé não se importava com a fofoca, mas se importava com a paz. Ele precisava falar com seu vizinho e compadre, Chico. Chico, um homem mais velho, sempre fora seu mentor e conselheiro. Ele foi a única pessoa que Zé confiou o segredo de sua riqueza. Zé pegou seu jipe velho, aquele que Rosa tanto desprezava, e seguiu para a casa de Chico. O jipe trepidava, e o cheiro de diesel era reconfortante. Chico estava na varanda, sentado em sua cadeira de balanço, pilando café. Ele viu o jipe de Zé se aproximar e acenou, sorrindo. Achei que o moço ia vir voando hoje, Chico brincou, referindo-se ao carro de luxo. Zé sentou-se na escada da varanda. Não sou doido, compadre. Aquele carro não é feito para buraco, e nem para mostrar todo dia. É só para emergência ou para fechar porta. Chico entendeu o recado. E fechou a porta da Rosa. Zé assentiu com um suspiro pesado, mas sem tristeza. Fechei. Ela estava com o novo marido dela, o Amadeu. Tentaram me humilhar, fazer aquele show de sempre. Ela queria me ver rastejar, Chico, mas não deu. O carro fez todo o trabalho que as minhas palavras não fariam. E como ela reagiu? Ficou branca como lençol. Depois tentou voltar. Disse que me amava, que o Amadeu não era a mesma coisa. O de sempre. Mas o que importou, Chico, foi a cara do Amadeu. Ele se sentiu diminuído. Ele é um homem que só entende o poder pelo que ele tem. E quando ele viu que eu tinha o que ele tinha, mas sem a necessidade de esfregar na cara, ele murchou. Chico parou de pilar o café. Essa é a lição, meu filho. O seu dinheiro veio da honestidade. O seu sucesso veio do suor. Isso não se apaga. O dinheiro dele veio de onde, não sei. Mas ele usa para se achar superior. Você usa para ter liberdade. É diferente. Eu sei, compadre, mas agora eu me sinto estranho. Eu sempre fui o Zé da roça. Agora eu sou o Zé que tem uma Ferrari. As pessoas vão me ver diferente. O que eu faço com tudo isso? Eu não quero mudar quem eu sou. Chico sorriu, um sorriso sábio. O dinheiro, Zé, é só uma ferramenta. Ele não muda o seu caráter. Ele só revela ele. Se você fosse um mau caráter, você já teria saído daqui e virado um playboy da cidade. Mas você comprou um carro, estacionou ele e veio para cá no seu jipe. Você não mudou. A única coisa que mudou é que agora você pode fazer o que quiser sem pedir licença a ninguém. Mas e se Rosa voltar a me procurar? Ela vai tentar, Chico. Ela viu a cor do dinheiro. Aí, meu filho, você vai ter que ser mais bruto que a sua roça. Não é com carro, é com atitude. Ela não te respeitou na miséria. Ela não te merece na fartura. Diga a ela, com a sua simplicidade de sempre, que o passado morreu, e o enterro foi hoje no Café Central. O conselho de Chico acalmou Zé. Ele era um homem que precisava de direção moral. Ele sempre soube que a riqueza não era um fim, mas um meio, e o seu meio era garantir a prosperidade da sua terra e das pessoas que trabalhavam com ele. Nos dias que se seguiram, Zé voltou à sua rotina normal. A Ferrari permaneceu na garagem, coberta, um segredo silencioso entre ele e a parede de concreto. Ele supervisionava a plantação, consertava cercas e cuidava dos animais. A vida na roça era imune à fofoca da cidade, mas a notícia tinha pernas longas. No armazém da esquina onde Zé comprava ração, o dono tentou disfarçar a curiosidade. Zé, é verdade o que estão falando? Que você comprou um desses carros de corrida? Zé sorriu, pegando um saco de sal mineral. Qual carro, João? O meu jipe?
Está precisando de pneu novo se você tiver para vender. João, frustrado pela evasiva, sussurrou. Aquele vermelhão, Zé. O fazendeiro Amadeu está furioso. Parece que a mulher dele deu o maior chilique depois que você apareceu lá. Ah, aquele. Eu fiz um bom negócio com o milho. O dinheiro não dava para comprar mais terra, então comprei um brinquedo para rodar no asfalto de vez em quando. Mas não se preocupe, João. Continuo sendo o Zé de sempre. Sua ração é a melhor da região. Essa era a tática de Zé. Minimizar o carro, maximizar a rotina. Ele não deixaria que a riqueza o transformasse em um exibicionista, nem que o dinheiro o afastasse de suas raízes. Ele era a prova de que se pode ter luxo sem perder a humildade. Enquanto Zé reafirmava sua identidade na roça, a vida de Rosa e Amadeu desmoronava na cidade. A humilhação pública no Café Central foi o catalisador para a explosão de Amadeu. Ele, que se orgulhava de sua distinção social, não suportou ser ofuscado por um caipira sortudo. Você me fez passar vergonha, Rosa. Toda a cidade está rindo de mim, dizendo que seu ex-marido vale mais do que eu. Amadeu gritava, quebrando um vaso de porcelana em sua sala de estar luxuosa. Rosa chorava, mas não por remorso. Chorava pela perda da sua segurança e pela possibilidade, agora real, de ter que voltar ao nada. Amadeu, você precisa se acalmar. Ele só deu um golpe de sorte. Ele não sabe administrar aquilo. Ele vai se afundar em dívidas e o carro será penhorado. Rosa tentava manter a esperança. Não importa. Ele conseguiu o que eu não consegui. Ele conseguiu me envergonhar na frente de todos. E a culpa é sua, Rosa. Se você não tivesse ido lá se gabar com ele, isso não teria acontecido. Amadeu, um homem que valorizava a imagem acima de tudo, não conseguia mais olhar para Rosa sem sentir o cheiro da derrota. Ela havia se tornado o símbolo de seu fracasso. E você ainda tentou voltar para ele? Na minha frente? Que tipo de mulher você é? Amadeu exigiu. Eu só estava tentando ver o quanto ele tinha. Eu estava te ajudando. Rosa gritou de volta. Não, você estava tentando garantir o seu futuro. Você é uma parasita, Rosa. E sabe de uma coisa? O Zé estava certo. Você me trocaria por um iate amanhã. O Zé pode ser simples, mas ele é justo. Você não é. Amadeu deu um ultimato a Rosa naquela noite. Ele não queria mais vê-la. Ele daria a ela uma quantia modesta, para que ela fosse embora e desaparecesse de sua vida. O casamento, que durou apenas alguns meses e foi baseado puramente na conveniência, estava terminado. Rosa se viu de repente na mesma situação que estava quando conheceu Zé, sozinha e sem recursos. A diferença é que agora ela sabia exatamente o que havia perdido, e o preço da sua ganância era a solidão. Ela havia largado o ouro achando que era lata, e agora a lata estava lhe mostrando a porta. Algumas semanas depois, Zé estava na beira do rio avaliando o solo para a próxima plantação, quando viu uma figura na entrada da sua fazenda. Era Rosa, a pé, com uma pequena mala de rodinhas. Ela estava vestida de forma simples, com roupas que ele se lembrou de ter visto antes de ela partir. Zé respirou fundo. Ele sabia que esse momento chegaria. Ele tinha fechado o ciclo na cidade, mas o nó final precisava ser apertado ali, em sua terra. Rosa hesitou ao vê-lo. Ele estava de chapéu e botina, como sempre. Seus braços fortes estavam sujos de terra. Era o Zé que ela conhecia, mas os olhos tinham uma firmeza que ela nunca tinha visto. Ela se aproximou, deixando a mala cair no chão. Zé. Oi. Eu não sabia para onde ir. Sabe sim, Rosa. Você sabe que o Amadeu me dispensou, e você veio procurar a sua segurança. Foi sempre assim, não é? Zé disse, a voz sem rancor, mas com uma autoridade que exigia a verdade. Não, Zé. Eu voltei porque eu percebi que eu te amo de verdade. O Amadeu me tratava como um objeto. Você me respeitava. Por favor, Zé, me perdoa. Eu fui cega. O dinheiro não importa. Eu quero você. Ela estava chorando, ajoelhando-se teatralmente. Zé deu um passo para trás. Ele não queria ser cruel, mas precisava ser final. Rosa, levanta. Não precisa desse circo. Eu sei o que você quer. Você quer a paz que eu tenho e o conforto que a minha terra pode te dar agora. Mas você não me ama.
Você ama o que eu posso proporcionar. Não, Zé. Sim, Rosa. Quando eu era pobre, você fugiu para a riqueza. Quando eu fiquei rico, você fugiu da pobreza. Você só segue o cheiro do dinheiro. Zé apontou para a entrada da fazenda. Olha para trás, Rosa. Lembra de quando você disse que este lugar era um chiqueiro? Você está voltando para o chiqueiro porque a sua vida de luxo acabou. Eu não te devo mais nada, Rosa. Eu te paguei todas as humilhações com o que você mais valoriza, a minha riqueza. Mas a minha riqueza não é sua, nunca foi. Rosa chorou ainda mais forte. Você vai me deixar na rua? Eu não tenho para onde ir, Zé. Você tem as suas pernas, Rosa. Você tem o orgulho que você tinha quando saiu daqui. Use-o. Eu não vou te deixar sem nada. Você levou o que era seu quando saiu. E eu te desejo sorte para recomeçar. Mas recomece longe daqui. A minha porta está fechada para você, Rosa. Para sempre. Zé se virou e caminhou em direção ao rio, voltando ao seu trabalho. Ele não olhou para trás. Ele ouviu o choro, e depois de um tempo o som das rodinhas da mala na estrada de terra se afastando. Zé havia finalmente encerrado sua dívida emocional. O Zé da Roça estava livre. Ele tinha sua terra, sua dignidade e, sim, uma Ferrari na garagem que, no fim, serviu apenas como a ferramenta de luxo para a justiça final. O som da mala de rodinhas de rosa desaparecendo na poeira da estrada foi a melodia mais doce que Zé ouviu em anos. Aquele encontro final ali na entrada da fazenda, sob o sol forte, havia sido a exaustão emocional necessária. Ele a viu partir, não com ódio, mas com uma resignação serena. Ele tinha sido justo. Ele não a tinha humilhado de volta na sua nova pobreza. Ele apenas a tinha lembrado da falta de caráter dela. Zé voltou para a beira do rio, onde o cheiro de água doce e capim molhado lavava a tensão do encontro. Ele se ajoelhou e tocou a terra, sentindo a umidade e a promessa de vida. É isso, minha velha amiga. Ele sussurrou para o solo. Estamos livres para seguir em frente. A riqueza não era mais uma novidade, mas uma responsabilidade. Zé começou a implementar as mudanças que a falta de capital sempre o impediu de fazer. Ele não comprou grandes fazendas vizinhas para ostentar. Ele investiu em tecnologia simples e eficiente para a sua terra. Ele comprou um sistema de irrigação que faria toda a diferença na próxima seca. E contratou mais 2 funcionários, todos filhos de pequenos produtores da região que precisavam de trabalho honesto. Zé não queria ser um fazendeiro de luxo. Ele queria ser um fazendeiro de excelência. A vida na fazenda ganhou um novo ritmo, ainda duro, mas agora temperado pela segurança financeira. Zé se dedicou a aprender a gerenciar o dinheiro, o que era mais difícil do que gerenciar o gado. Ele lia livros sobre finanças, ensinava a si mesmo a diferença entre juros e capital. Ele, o homem que Rosa chamava de burro, estava provando que a inteligência é adaptável. Um dia, Chico o encontrou no galpão, debruçado sobre um diagrama de um novo sistema de adubação orgânica. E aí, Zé, o homem que troca enxada por caneta, o que está tramando agora? Estou aprendendo, Chico. Estou aprendendo que o dinheiro, quando bem usado, não tira a gente da terra. Ele melhora ela. Estou estudando como fazer minha próxima safra ser ainda melhor, sem agredir o solo. Chico sorriu. Você é um bom homem, Zé. O dinheiro só fez o seu bom coração crescer, não diminuir. Você não está gastando, você está investindo na vida. Zé olhou para o amigo. E o Amadeu? A notícia de Rosa se espalhou, não foi? Chico confirmou com um aceno sombrio. O Amadeu está em maus lençóis, Zé. A humilhação que você deu nele foi só o começo. Parece que os negócios dele não estavam tão sólidos quanto ele fazia parecer. Ele estava endividado e tentava manter a imagem. Perder Rosa foi um alívio financeiro, mas o golpe no ego foi fatal. Ninguém na cidade mais o respeita. Ele perdeu o casamento e a reputação em um mês. Zé sentiu um misto de tristeza e inevitabilidade. O dinheiro, quando usado para construir uma fachada, desmorona rápido. A riqueza dele era baseada no orgulho, Chico. A minha é baseada em raízes. Exatamente. E você, com todo esse dinheiro, não vai procurar uma companheira, não? Uma moça que valorize o que você é de verdade? Chico perguntou cauteloso. Zé suspirou.
Rosa havia deixado uma cicatriz profunda. A desconfiança era um fardo pesado. Eu não sei, Chico. Mulher bonita e jovem vai olhar para o carro e para o dinheiro. Mulher que nem Rosa vai querer a mesma coisa. Eu prefiro a paz. Mas a vida não é feita para ser vivida só na paz, Zé. É feita para ser compartilhada. Você precisa de alguém que não se importe se você está de botina ou de terno, alguém que goste do cheiro de terra molhada. Zé concordou, mas a busca parecia um desafio intransponível no momento. Alguns meses se passaram. O verão estava forte e o trabalho no campo era incessante. Zé estava transportando ração para o gado quando seu jipe, o coitado, finalmente cedeu. O motor superaqueceu e parou no meio da estrada de terra, a quilômetros de casa. Perfeito, Zé resmungou, limpando o suor da testa. Ele estava sujo, cansado e sem sinal de celular. Ele ficou parado ali por uns bons 15 minutos, tentando fazer o motor pegar, sem sucesso. Foi então que ele ouviu o som de um motor se aproximando, mas não era um caminhão ou um carro comum. Era um motor silencioso e suave. Uma picape off-road, limpa e bem equipada, parou ao lado do seu jipe. Ao volante, uma mulher. Ela era alta, de cabelo preso em um rabo de cavalo prático, com óculos de sol grandes e roupas de trabalho que pareciam novas, mas genuínas. Ela era bonita, mas de uma beleza que vinha da saúde e da força, e não de maquiagem. Problemas, vizinho? Ela perguntou, a voz firme e profissional. Zé sorriu. Problemas crônicos, moça. Esse jipe aqui já viu dias melhores. Ela desceu do carro. Sou a Maria. Comprei a Fazenda Esperança, a que era do seu Pedro. Me mudei faz umas 2 semanas. Prazer. Zé estendeu a mão, suja de graxa. Zé é proprietário daqui ao lado. Maria apertou sua mão sem hesitar. O aperto firme. Prazer, Zé. Eu vi que você tem algumas cabeças de gado de boa linhagem. Seu gado parece saudável. Zé ficou surpreso. Você entende de gado? Não sou veterinária, mas sou engenheira agrônoma. Estou vindo de uma consultoria na capital. Decidi investir meu próprio dinheiro na terra. Estou cansada de cidade. Maria abriu o capô do jipe de Zé sem medo da sujeira e inspecionou o motor. Mangueira furada. Não vai pegar, Zé. O que você estava carregando? Ração para os bezerros lá no pasto da colina. Maria olhou para a ração e para o sol implacável. Os bichos não podem esperar. Eu levo a ração para você na minha picape e você me segue a pé. É mais rápido do que tentar consertar isso aqui. A praticidade dela desarmou Zé. Rosa jamais tocaria em um motor sujo, ou faria um favor que não lhe rendesse algum benefício imediato. Eu agradeço, Maria, mas é muito peso para você levar sozinha. Eu sou mais forte do que pareço, Zé, e na roça vizinho ajuda vizinho. Além do mais, preciso que você me mostre o melhor caminho. Meu GPS não pega aqui. E assim, Maria começou a carregar os sacos de ração para sua picape. Zé ajudou, mas ficou observando a mulher. Ela era tudo que Rosa não era. Independente, prática e com um respeito palpável pela terra. Maria não perguntou sobre a vida pessoal de Zé, nem sobre a fofoca da cidade. Ela não perguntou sobre seu passado. Ela estava focada no presente, a ração, o gado e o trabalho. No caminho para o pasto, enquanto andavam lado a lado, Zé se sentiu estranhamente à vontade. Ele falou sobre os desafios da última safra, sobre o tipo de pasto que funcionava melhor. Maria respondia com conhecimento técnico, mas com uma linguagem simples, de quem entende a vida real do campo. Você teve uma safra muito boa, não é, Zé? Ouvi dizer que você foi um dos poucos que conseguiu vender o milho a um preço excelente, Maria comentou, mas sem curiosidade financeira. Fui. A terra foi generosa, e eu arrisquei nas sementes. Corajoso, o risco no campo é grande, mas a recompensa para quem trabalha honestamente é sempre maior. Ela olhou para ele. Você parece um homem que valoriza o trabalho. É a única coisa que eu sei fazer bem, Maria, trabalho. E por que você não está dirigindo o seu carro novo hoje, Zé? Maria perguntou, com um sorriso leve. Zé parou. O choque foi grande. Você sabe do carro? Maria riu. Zé, essa cidade é pequena. Todo mundo sabe que você tem uma Ferrari vermelha na garagem,
Os fofoqueiros do armazém não falam de outra coisa. O que eles não contam é porque você, um homem da terra, compraria um bólido desses. Zé sentiu um calor no rosto. E o que você pensa sobre isso? Que eu fiquei louco? Eu penso que você fez o que quis com seu dinheiro, e ninguém tem nada a ver com isso. Eu diria que você é prático, Zé. Você usa o jipe para trabalhar e o carro de corrida para, sei lá, para se divertir. Eu até gostaria de ver de perto. Nunca toquei em um. Essa resposta era ouro. Maria não o julgou. Ela não o colocou em um pedestal. Ela tratou a Ferrari como um fato curioso, não como a definição de quem ele era. Ela está na garagem, coberta. Podemos ir lá se quiser, depois que terminarmos de alimentar os bezerros, Zé disse, sentindo-se mais animado do que em meses. Combinado. Mas primeiro o trabalho. Eles chegaram ao pasto e começaram a descarregar a ração. A satisfação de trabalhar lado a lado com alguém que valorizava o mesmo esforço era inegável. Quando a tarefa foi concluída, Zé ofereceu a Maria um café em sua casa, feito com o café coado, forte e sem frescura. Maria aceitou. Ela viu a casa simples de Zé, a mesma de anos, limpa e organizada. Nenhum sinal de extravagância, a não ser por uma garrafa de vinho caro na prateleira, provavelmente comprada na mesma viagem que as camisas de seda. Ele a levou à garagem. Zé descobriu a Ferrari. A cor vermelha irrompeu na penumbra da garagem. Maria assoviou. Incrível. De verdade. Ela caminhou ao redor, tocando levemente a pintura. É linda, Zé, mas confesso que prefiro a sua fazenda. O carro é um símbolo, mas a terra é real. É exatamente o que eu penso, Maria, Zé disse, olhando para ela, sentindo que talvez, apenas talvez, o destino estivesse lhe apresentando uma segunda chance, sem o peso da desconfiança. Uma chance que vinha, não pelo dinheiro, mas pela terra que ele amava. O encontro fortuito de Zé com Maria solidificou uma verdade que a Ferrari havia apenas mascarado. A verdadeira riqueza de Zé estava em sua essência, em sua conexão inabalável com a terra. Maria, com sua formação técnica e seu apreço genuíno pela vida rural, era o espelho de Zé, mas com um brilho próprio e moderno. Nos dias que se seguiram, a fronteira entre as fazendas de Zé e Maria se tornou menos uma linha no mapa e mais um caminho de vizinhança constante. As desculpas para se encontrarem eram sempre práticas. Discutir a rotação de culturas, planejar a instalação de um novo sistema de gotejamento ou simplesmente compartilhar uma garrafa térmica de café forte ao pôr do sol. Maria não demonstrava o menor interesse na fortuna de Zé. Em vez disso, ela estava fascinada pela sabedoria intuitiva dele. Zé podia olhar para uma mancha de solo e dizer, com precisão espantosa, o que estava faltando. Maria, com seus diagramas e análise de pH, confirmava a intuição dele. É impressionante, Zé. Você é um gênio da terra. Meus anos de universidade não ensinam o que você aprendeu com o sol e a chuva. Maria comentou certa tarde, enquanto analisavam amostras de solo sob a sombra de um jatobá centenário. Zé, sempre humilde, apenas sorriu. Eu só escuto, Maria. A terra fala. A gente só tem que prestar atenção. Ela nunca mente. Essa mutualidade de respeito e a falta de qualquer pretensão criaram uma base sólida entre eles. Zé percebeu que, com Maria, ele não precisava ser um milionário. Ele podia ser apenas Zé. Ela o via com o mesmo olhar que Chico, um homem bom, trabalhador e digno de respeito. Um sábado, Zé convidou Maria para um jantar simples em sua casa. Ele não era um grande cozinheiro, mas fazia um arroz carreteiro que era aclamado por Chico. Ele se sentiu nervoso como um adolescente. Limpou a casa com um esmero que Rosa jamais havia visto, mesmo quando morava ali. Ele queria que Maria visse a ordem e a honestidade do seu lar. Quando Maria chegou, ela trouxe uma garrafa de vinho e uma salada fresca de sua horta. Ela usava um vestido simples de algodão, sem maquiagem, e estava ainda mais bonita. O jantar foi leve e cheio de risadas. Zé, que havia se fechado após a traição de Rosa, estava se abrindo. Ele contou a Maria a história da sua vida, a luta para manter a fazenda, a partida de Rosa e, finalmente, a colheita milagrosa.
Maria ouviu tudo com atenção, sem interrupções. E a Ferrari? Ela perguntou, com um brilho nos olhos. A Ferrari foi a minha maneira de dizer a Rosa que ela estava errada. Foi o meu grito de independência. Não é um carro para usar na roça, é um carro para fechar capítulos, Zé explicou. Maria sorriu, compreensiva. É uma terapia cara, mas eficiente. Eu entendo. O luxo, Zé, não está em ter o carro, mas em ter o poder de comprá-lo sem que ele te mude. Você é o mesmo Zé que ela abandonou, mas com mais paz. E por que você nunca perguntou sobre o dinheiro? Zé perguntou, a curiosidade sincera. Porque eu não me importo, Maria respondeu, dando de ombros. Eu vim para a roça porque eu valorizo a vida simples e honesta. Eu trabalhei duro para pagar minha faculdade e juntei meu capital para investir em minha própria fazenda. Se você tem milhões, ótimo para você. Mas o que me atrai em você é a sua alma de fazendeiro, a sua ética de trabalho e a sua decência. Meu interesse é no seu milho, não no seu banco. A honestidade de Maria era um bálsamo. Zé sentiu que podia confiar nela plenamente. Enquanto Zé e Maria construíam essa nova e promissora relação, o fantasma de Rosa não desaparecia completamente. Rosa estava na cidade vizinha, vivendo de bicos e da pequena quantia que Amadeu lhe dera. O luxo havia evaporado, e ela estava amargurada. Ela ligava para velhos contatos na cidade de Zé, tentando pescar informações sobre ele. As notícias eram consistentemente frustrantes. Zé não estava falido. Zé não estava vendendo a Ferrari para pagar dívidas. Pior, Zé estava prosperando e, para o pavor de Rosa, ele estava sendo visto com frequência com Maria, a nova proprietária da Fazenda Esperança. Rosa não aguentou. A inveja era um veneno corrosivo. Ela decidiu que se não podia ter Zé, ninguém mais teria. E ela faria questão de tentar destruir o novo relacionamento dele, usando a única arma que lhe restava, a calúnia. Ela ligou para Zé em um dia de semana, usando um número restrito. Zé, sou eu, Rosa. A voz dele era seca, imediata. O que você quer, Rosa? Pensei que tínhamos acabado com isso. Você sabe o que eu quero. Quero te alertar. Essa Maria, ela não presta, Zé. Ela é uma caça-níqueis. Eu soube que ela deu o golpe do baú em um empresário na capital e agora está atrás do seu dinheiro. Ela é uma alpinista social, Zé. Você é ingênuo demais para ver. Rosa gritou, despejando o ódio e a inveja em suas palavras. Zé estava em silêncio por um momento. Ele podia sentir a fúria dela, mas ela não o afetava mais. Obrigado pelo aviso, Rosa. Mas veja bem, Maria me disse a verdade. Ela me contou que é engenheira agrônoma, que trabalhou duro para investir aqui. Ela não esconde nada de mim. Claro que não esconde. Ela está te manipulando, Zé. Eu te conheço. Você é simples. Você precisa de alguém sofisticada. Eu te pergunto, Rosa, o que a Maria faz de diferente de você, que também queria o meu dinheiro? A Maria está aqui trabalhando na terra dela. Ela veio para cá antes de saber que eu era rico. Você fugiu de mim quando eu era pobre. A diferença, Rosa, é que a Maria é honesta e tem valor próprio. Você não. Você vai se arrepender, Zé. Essa mulher vai te roubar. Rosa estava histérica. Zé olhou para o horizonte, onde Maria estava supervisionando a plantação de sementes novas. Ele tinha certeza da sua escolha. Rosa, eu não te liguei à Ferrari para me gabar. Eu te liguei para te mostrar que o dinheiro não compra caráter, mas compra a liberdade de escolher quem fica na sua vida. Eu escolhi que você ficasse fora dela. E agora, eu escolho a Maria. E não por causa de carro ou dinheiro, mas porque ela é a única pessoa que cheira a terra como eu, e que me respeita. Você perdeu, Rosa. Não tente voltar. O meu foco agora é o futuro, e você é apenas um passado que eu enterrei. Zé desligou o telefone sem esperar resposta. A tentativa de Rosa de semear a desconfiança falhou miseravelmente. Zé tinha aprendido a lição mais importante: confiar em seu próprio julgamento e na pureza das intenções de quem estava ao seu lado. Ele sabia que o amor de Maria não estava à venda. E com ela, o Zé da roça estava pronto para prosperar, de forma simples, honesta e muito, muito rica. O rugido da Ferrari era um lembrete, mas o verdadeiro som da sua vitória era o silêncio da paz
ao lado de quem o amava por quem ele era. O relacionamento de Zé e Maria floresceu na base do trabalho árduo e do respeito mútuo. Eles passavam horas trocando ideias, comparando métodos e, inevitavelmente, os projetos das duas fazendas começaram a se entrelaçar. Não por conveniência financeira, mas por uma visão compartilhada de sustentabilidade e sucesso. Para a comunidade, era evidente que Zé e Maria eram feitos um para o outro. Ela era a inteligência técnica, ele era a sabedoria intuitiva. Juntos, eles eram uma força imbatível. E o mais importante para Zé, Maria continuava a tratá-lo com a mesma simplicidade e carinho de quando eles se conheceram, com as mãos sujas de terra e o cheiro de suor. O dinheiro de Zé estava sendo sabiamente empregado para modernizar a região. Ele investiu na melhoria das estradas rurais, em sistemas de captação de água para a comunidade e até financiou uma pequena escola na área para que as crianças dos trabalhadores rurais tivessem melhor acesso à educação. Ele não precisava de aplausos, ele precisava ver o progresso. A fortuna dele estava, finalmente, cumprindo seu propósito: garantir o bem-estar de sua comunidade. Certa noite, Zé e Maria estavam sentados na varanda da casa dele, observando o céu estrelado do interior, que parecia mais limpo e vasto ali. Maria segurava uma xícara de chá de ervas e Zé uma garrafa de cerveja artesanal. Sabe, Zé, Maria começou, a voz baixa, eu estive pensando. Nossa vida aqui é tão boa, tão real. Você tem tudo que um homem pode querer. Paz, trabalho que ama e, bem, até um carro de corrida escondido. Ela sorriu. Zé riu. O carro é só um fetiche, Maria. O que importa é isto aqui. Ele gesticulou para o horizonte escuro, onde podiam se ouvir os grilos. A terra é o que me sustenta. E você me sustenta, Maria. Você me fez acreditar de novo que é possível amar sem medo de ser explorado. Maria largou o chá e segurou a mão calejada de Zé. Você é um homem raro, Zé. Sua ingenuidade no passado não era burrice, era pureza de coração. E você manteve essa pureza, mesmo com todo esse dinheiro. O momento era perfeito. Zé sabia o que precisava fazer. Ele não precisava de anéis de diamante ou de pedidos teatrais. Eles eram simples, e a proposta precisava refletir a verdade deles. Maria, Zé disse, virando-se para ela, a luz fraca da varanda iluminando seu rosto sério. Eu não sou bom com palavras. Eu não sei falar de amor de livro. Eu só sei que desde que você chegou, meu trabalho ficou mais leve e minha vida mais cheia. Eu não quero mais fazer nada sozinho. Eu quero que você seja minha esposa. Não por conveniência ou para cuidar da casa, mas para ser minha parceira, na terra e na vida. Maria o olhou, os olhos brilhando. Eu aceito, Zé. Claro que eu aceito. Zé sorriu, radiante. Ele tirou do bolso uma caixinha de veludo. Maria esperava talvez por algo modesto. Mas Zé, com todo o seu dinheiro, tinha a liberdade de escolher o que quisesse. Ele abriu a caixa. Dentro, não havia um diamante. Havia um anel simples, feito de ferro polido e resistente, desenhado por um artista local que usava materiais reciclados da fazenda. É de ferro velho, Maria. Do nosso ferro velho. É forte, é rústico e não quebra. É como o nosso amor, feito para durar na roça, Zé explicou. Maria pegou o anel, emocionada. Não era um anel de ostentação. Era um anel de aliança, de cumplicidade. Era o anel mais perfeito que ela poderia ter imaginado. É lindo, Zé. É perfeito. Eu te amo. Eles se beijaram sob as estrelas, o compromisso selado pela honestidade e pelo cheiro de terra. O casamento foi simples na capela do povoado, e a festa, um grande churrasco na fazenda de Zé, reunindo toda a vizinhança e os funcionários. Zé não contratou o chefe de cozinha. Ele usou a churrasqueira dele. E Maria fez questão de que a decoração fosse feita com flores do campo. O fazendeiro Amadeu, que havia perdido tudo e estava quase falido, tentou de longe ridicularizar a festa simples. O milionário da Ferrari faz uma festa de pobre, ele comentava para quem quisesse ouvir, tentando recuperar um pouco de sua arrogância perdida. Mas a alegria era palpável.
Era uma celebração da decência, do trabalho e do amor verdadeiro, algo que Amadeu nunca compreenderia. Em meio à festa, Chico puxou Zé para um canto, com um copo de cachaça na mão. Olha só para você, meu filho. Casado, feliz, rico e justo, você fez a sua colheita dobrada no amor e na vida. Tudo no tempo certo, Chico. Se Rosa não tivesse saído, eu nunca teria arriscado naquelas sementes novas e nunca teria conhecido Maria. O destino é engraçado, não é? A ganância dela abriu a porta para a sua bênção. Mas me diga, Zé, não vai ter lua de mel? Zé sorriu piscando para o compadre. Vamos ter sim, mas não vamos para Paris ou para a praia. Vamos levar a Ferrari para a cidade, dar uma volta de luxo e depois vamos para um lugar onde ninguém nos conhece. Em um hotel simples, mas com terra boa. Quero que Maria me mostre um novo método de irrigação que ela viu em uma fazenda modelo. Para Zé e Maria, o luxo não era o destino, era a liberdade de escolher o destino e de priorizar o trabalho e a conexão, mesmo com um super esportivo na garagem. Uma semana depois, Zé e Maria se preparavam para a tal lua de mel. Maria colocou uma pequena mochila no porta-malas da Ferrari, rindo da situação inusitada. É a primeira vez que viajo de carro de corrida para falar de irrigação, ela comentou beijando Zé. E é a primeira vez que me sinto de verdade em uma lua de mel, Maria. Com a pessoa certa. Aquela Ferrari me levou ao inferno e me trouxe para o céu, Zé confessou. Enquanto partiam, ele olhou para sua fazenda, a terra que era sua fundação. O som do motor V12 era agora um som alegre, o hino da sua felicidade conquistada com suor e justiça. Eles deixaram a cidade para trás, a Ferrari cortando o asfalto, o vento levando para longe as últimas sombras do passado. Zé sabia que Rosa estava por ali, em algum lugar, certamente ouvindo os rumores do seu casamento feliz. Mas Zé não se importava mais. Ele tinha fechado o livro do passado e estava escrevendo o primeiro capítulo de um futuro dourado, ao lado da mulher que amava, sob a bênção da terra que ele tanto respeitava. O Zé da Roça provou que a verdadeira vitória não se mede pela velocidade do seu carro, mas pela profundidade de suas raízes. O casamento de Zé e Maria parecia ter trazido uma bênção não só pessoal, mas também para a terra. As safras eram abundantes, e o trabalho de Maria em otimizar os recursos hídricos e orgânicos trouxe lucros que superavam até mesmo a colheita milagrosa que iniciou a riqueza de Zé. A Ferrari continuava sendo um símbolo na garagem, o luxo discreto que Zé usava apenas para viagens longas ou para se permitir um momento de extravagância. A vida seguiu em um ritmo estável, mas a roça, como a vida, é imprevisível. Quase um ano após o casamento, o interior foi atingido por uma seca severa e prolongada. Não era apenas a falta de chuva, era um calor extremo que queimava o que restava nos campos. Os investimentos de Zé em irrigação ajudavam sua própria terra, mas a região inteira estava sofrendo. Zé e Maria, sentados à mesa, revisavam planilhas de custos e perdas. Os nossos projetos de irrigação estão segurando o gado e parte do milho, Zé. Mas os pequenos vizinhos estão perdendo tudo. Seu Chico já perdeu metade do rebanho, Maria disse com a testa franzida. Zé passou a mão pelo cabelo, visivelmente preocupado. O dinheiro era uma ferramenta, mas não podia controlar o clima. Eu não posso ficar parado vendo isso, Maria. Eu tenho o dinheiro. Eu posso ajudar. O que você acha se usarmos parte da nossa reserva para comprar ração e água e distribuirmos para quem está em risco? Maria assentiu orgulhosa. É a coisa certa a fazer, Zé. Mas não podemos simplesmente dar o dinheiro, eles são gente orgulhosa. Temos que fazer parecer um investimento comunitário. Eles elaboraram um plano. Zé usaria sua influência e dinheiro para comprar grandes volumes de ração e feno, negociando diretamente com fornecedores do Sul, e Maria usaria seus conhecimentos de logística para montar um centro de distribuição no galpão da fazenda de Zé. Eles chamaram de Fundo de Resiliência Agrícola. A comunidade, inicialmente desconfiada, aceitou a ajuda quando viu a seriedade e a falta de pretensão de Zé e Maria. Zé, o milionário da Ferrari, estava de volta às suas botinas e ao trabalho braçal, carregando sacos de feno e distribuindo água. Um dia, enquanto Zé e Maria estavam no centro da cidade,
organizando a logística de um novo carregamento de sementes resistentes à seca. A desgraça os atingiu de forma inesperada. Uma tempestade de verão, rara e violenta, desabou sobre a região. Não trouxe chuva, mas sim raios e ventos fortes. Chico ligou para Zé, a voz embargada. Zé, corre para cá. Um raio atingiu o galpão principal. O fogo está incontrolável. O galpão principal era onde Zé guardava a maior parte da colheita recente, os novos equipamentos e a Ferrari. O sangue de Zé gelou. Ele e Maria entraram no jipe. A Ferrari estava muito longe para sequer ser considerada, e correram de volta para a fazenda. Quando chegaram, o cenário era devastador. O galpão de madeira e telha estava em chamas. Os vizinhos e funcionários estavam tentando controlar o fogo com baldes, mas era inútil. O calor era intenso. Zé correu para o galpão, desesperado. Maria o segurou. Não, Zé. É tarde demais. As máquinas. E o carro. Os olhos de Zé estavam fixos no fogo. Ele viu as chamas engolirem o trator novo, o sistema de irrigação de emergência. E na ala reservada, ele viu a pintura vermelha da Ferrari derreter sob o calor infernal. O motor rugindo uma última vez em agonia antes de explodir com um estrondo abafado. O símbolo de sua vitória, a ferramenta de sua justiça, estava reduzido a cinzas fumegantes e metal retorcido. Zé caiu de joelhos na poeira. Não era a perda material. Ele tinha seguros. Era a perda de um símbolo. Ele sentiu que a terra, que havia lhe dado tanto, estava agora lhe cobrando um preço. Maria se ajoelhou ao lado dele, abraçando-o com força. Calma, meu amor, é só metal. Nós estamos bem, nós temos um ao outro. Chico se aproximou, tossindo com a fumaça. Graças a Deus vocês estão bem, Zé. O resto a gente resolve. Mas foi perda total. Você perdeu todo o equipamento, Zé. Zé olhou para a fumaça, e a dor era real. Ele havia perdido o trabalho de 1 ano em questão de minutos. A notícia do incêndio se espalhou como fogo na palha seca. Na cidade, a fofoca ganhou vida nova. Rosa, que ainda estava na cidade vizinha, ouviu a notícia com um prazer doentio. Ela ligou para Amadeu, que também estava tentando se reerguer. Você viu, Amadeu? O karma. O Zé perdeu tudo. A Ferrari virou sucata. Ele está de volta à estaca zero. Deus existe. Rosa exclamou, quase gritando de satisfação. Amadeu, mais sóbrio e ainda ressentido, mas com um traço de lucidez, respondeu. Não seja idiota, Rosa. O Zé pode ter perdido o galpão, mas ele ainda é um homem de terra e ainda tem dinheiro no banco. Ele não está na estaca zero. Ele está apenas com um problema de logística. E ele tem uma mulher que o ama e a comunidade que ele acabou de ajudar. Rosa ignorou a verdade. Ela precisava acreditar na queda dele para justificar sua própria miséria. Ela fantasiou com a possibilidade de Zé, agora vulnerável, vir rastejar de volta, pedindo ajuda. O que Rosa não entendia era que a verdadeira riqueza de Zé não estava nos bens materiais, mas na sua comunidade. No dia seguinte ao incêndio, Zé e Maria estavam de pé em meio aos escombros, tentando catalogar o que restou. Eles estavam exaustos. De repente, viram uma fila de caminhões e jipes se aproximando. Era a comunidade. Chico foi o primeiro a se aproximar. Zé, você nos ajudou na seca, agora é a nossa vez. Esse caminhão aqui é do João. Ele está emprestando para você até você comprar um novo. O Zequinha está trazendo a enxada dele, e eu estou deixando o meu trator com você pelo tempo que precisar. Um por um, os vizinhos de Zé, aqueles que ele havia ajudado com a ração e a água, trouxeram ferramentas emprestadas, mão de obra voluntária e, o mais comovente, doações em dinheiro, pequenas, mas significativas. Um dos homens, um fazendeiro simples que Zé havia tirado da beira da falência, entregou um envelope amassado a Zé. Não é muito, Zé, mas é de coração. Você nos ensinou que a colheita não é só de milho, é de amizade. E nós vamos reconstruir isso aqui, juntos. Zé, o homem que não chorou por Rosa nem pela humilhação, chorou diante daquele ato de solidariedade genuína. Ele havia perdido a Ferrari, a prova material de sua vingança, mas havia ganhado algo muito maior, a prova de que seu caráter havia superado o seu dinheiro.
A Ferrari era luxo. A confiança e o apoio de sua comunidade eram inestimáveis. Maria segurou sua mão, os olhos cheios de lágrimas de alegria. Nós temos tudo o que precisamos, Zé. A terra e a gente. O resto, a gente compra de novo, ela sussurrou. A reconstrução começou naquele mesmo dia. A Ferrari era cinzas, mas o espírito de Zé estava mais forte do que nunca. Ele era finalmente livre de qualquer vestígio de ostentação. Ele era apenas Zé, o fazendeiro. E isso, ele percebeu, era a maior riqueza de todas. O incêndio marcou o final da era da ostentação de Zé e o início de seu legado como líder comunitário. A reconstrução do galpão não foi apenas um ato de erguer paredes, mas sim um projeto comunitário, financiado pelo dinheiro de Zé, mas executado pelo suor coletivo de seus vizinhos. Zé garantiu que todos os trabalhadores fossem pagos justamente e que os novos equipamentos fossem de tecnologia que beneficiasse toda a região. O dinheiro que outrora serviu para comprar um símbolo de vingança agora servia a um propósito mais nobre, a construção de uma prosperidade compartilhada. Zé e Maria se tornaram o farol da região, mostrando que é possível ser rico e, ao mesmo tempo, ser enraizado na humildade e na justiça. A Ferrari era uma piada que se contava com carinho. Ninguém sentia falta do carro, pois todos valorizavam mais a presença e a generosidade de Zé. Ele comprou um novo caminhão de trabalho robusto e eficiente, e até brincou. Desta vez comprei um veículo que sabe cheirar a terra. A notícia do casamento e do sucesso de Zé, seguida pela notícia do incêndio e da solidariedade, chegou a Rosa de forma distorcida. Ela só conseguia processar a parte da destruição. Em sua mente doentia, Zé estava finalmente quebrado e humilhado, e ela seria a única capaz de salvá-lo para então controlá-lo. Rosa estava sem sorte. Ela havia tentado reatar com Amadeu, mas ele estava agora focado em recuperar suas finanças e tinha zero interesse nela. Ela estava totalmente sozinha. Desesperada, Rosa decidiu fazer a última e mais patética tentativa de reatar o contato com Zé. Ela viajou de ônibus de volta à pequena cidade e, pegando carona, chegou à fazenda de Zé. Ela o encontrou na frente do novo galpão, agora maior e mais moderno. Zé estava com Maria, ambos cheios de poeira e com sorrisos largos, inspecionando a instalação de um novo silo. Rosa se aproximou, hesitante. Ela estava vestida com roupas gastas. O brilho que Amadeu lhe dera havia se apagado. Zé. Maria. Ela forçou um sorriso. Zé e Maria se viraram. O rosto de Zé não demonstrava raiva, apenas cansaço diante da repetição. Rosa. O que há traz de volta? Zé perguntou, a voz polida. Rosa avançou, com a mão estendida dramaticamente. Eu soube do seu desastre, Zé. Do incêndio. Meu coração doeu por você. Eu vim porque eu pensei que você precisaria de alguém para cuidar de você neste momento difícil. Eu posso ajudar a limpar. Podemos recomeçar. Afinal, eu sou a única que te conhece de verdade. Maria observou a cena em silêncio. A calma dela era ensurdecedora. Zé olhou para Rosa e depois para Maria, que apenas balançou a cabeça minimamente, como quem diz, livre-se dela com dignidade. Rosa, eu agradeço a sua preocupação, mas não preciso de ajuda. Estamos reconstruindo. Está tudo bem. Mas o carro, Zé, e os equipamentos? Como você vai se reerguer? Eu sei que você tem o seguro, mas vai demorar. Eu posso te emprestar dinheiro, ou posso te ajudar a cozinhar para os peões. Rosa insistia, tentando se infiltrar na vida dele através da caridade. Zé finalmente se permitiu um riso genuíno e cheio de pena. Rosa, você realmente não entendeu nada, não é? Ele se virou para Maria e passou o braço pelos ombros dela. Eu não me reergui sozinho. A comunidade nos ajudou. Meu galpão foi reconstruído pelos vizinhos que me amam. Meu equipamento foi reposto com meu dinheiro e a solidariedade dos amigos. Eu não perdi nada de valor. O carro era só um carro, Rosa, e ele serviu ao seu propósito, me libertar de você. Ele pegou fogo e eu fiquei mais leve. Zé respirou fundo. E sobre quem vai cuidar de mim, eu tenho Maria. Ela não está aqui porque eu estou rico ou porque estou quebrado. Ela está aqui porque ela ama a mim, a terra e o trabalho.
Ela não precisa de mim para sobreviver, e eu não preciso dela para ostentar. Nós somos parceiros. Rosa estava em choque. Ela esperava desespero, não um sermão sobre amor verdadeiro e solidariedade comunitária. Mas... Você tem tanto dinheiro. Por que não comprou outro carro de luxo? Você está sendo humilde demais, Zé. As pessoas vão pensar que você não é mais rico. A última frase de Rosa era o epitáfio da sua alma vazia. Zé olhou para a antiga esposa com a certeza de quem venceu a guerra. Rosa, eu sou o Zé. Eu sou rico porque a terra me deu. Eu sou humilde porque a terra me ensinou. E se alguém acha que eu sou menos rico porque dirijo um caminhão em vez de uma Ferrari, esse alguém é tão vazio quanto você. Eu não preciso de símbolos, Rosa. A minha riqueza se vê no verde da minha colheita e na minha paz. E se você não pode ver isso, é porque você nunca soube o que é ser realmente rico. Ele se virou para Maria. Vamos, Maria. Temos que terminar de instalar o silo. O almoço está quase pronto. Eles caminharam juntos em direção ao novo galpão, de mãos dadas, deixando Rosa parada na estrada de terra pela última vez. Rosa viu a força do casal, a nova prosperidade que não tinha nada a ver com luxo e tudo a ver com propósito. Ela viu o fracasso do seu caminho e percebeu que havia trocado o verdadeiro ouro pela poeira. Ela não disse mais nada. Ela se virou e começou a longa caminhada de volta para a cidade, sabendo que a porta de Zé estava fechada para sempre. Zé e Maria continuaram suas vidas, abençoados pelo amor e pela prosperidade. A história da Ferrari incendiada se tornou uma lenda local, o conto de como o homem da roça provou que o caráter vale mais que o capital. Zé nunca mais teve um carro de luxo. Ele tinha a vida que sempre quis, simples, justa e com a mulher certa ao seu lado. O Zé da roça venceu, não pela fortuna, mas pela essência que Rosa tanto desprezou. E foi assim que Zé, o homem de coração puro e mãos calejadas, provou que a verdadeira ostentação está em quem você é, e não no que você dirige. A Ferrari era apenas a cereja no bolo de uma vida de trabalho duro. E Rosa, que buscou o brilho superficial, acabou na sombra sozinha, lembrando-se do dia em que trocou um milionário por sua própria ganância. A terra sempre recompensa quem a respeita. Título principal. Ex-esposa chama o homem da roça para ridicularizá-lo com o marido rico, mas ele chega de Ferrari. Títulos alternativos. 1. A colheita de milhões. O dia em que o homem da roça calou a ex-esposa. 2. De botina gasta a Ferrari. A vingança silenciosa do fazendeiro humilhado. 3. O fogo e a fidelidade. Como o milionário perdeu o carro, mas ganhou o amor verdadeiro. Descrição. Zé, o honesto e ingênuo homem da roça, é abandonado por sua esposa, Rosa, por ser pobre e cheirar a curral. Rosa o troca pelo rico fazendeiro Amadeu. Meses depois, a vida de Zé muda drasticamente com uma colheita milagrosa que o torna milionário. Rosa o convida para um café, esperando humilhá-lo. Mas Zé aparece de Ferrari, chocando Rosa e desmantelando a arrogância de seu novo marido. A história culmina na lição de que a verdadeira riqueza de Zé reside em seu caráter, amor e na sólida comunidade que o ampara, mesmo após a perda total de seus bens em um incêndio, provando que o trabalho honesto sempre supera a ganância superficial. Capítulo final. As raízes são mais profundas que o asfalto. A vida seguiu seu curso na fazenda de Zé e Maria, e o tempo se encarregou de transformar a tragédia do incêndio em um testemunho de fé e lealdade. O novo galpão era um símbolo de resistência comunitária. Se a Ferrari original era o luxo da vingança, o galpão reconstruído era o luxo da confiança. Zé, agora com quase 34 anos, tinha a paz que o dinheiro nunca poderia comprar. Ele e Maria estavam esperando seu primeiro filho, e a notícia havia enchido a fazenda de uma alegria que Rosa jamais poderia ter imaginado. A história de Rosa, por sua vez, foi o oposto. Ela não conseguiu se reerguer. Sua mente continuava fixada no erro do passado. Ela vagava de emprego em emprego nas cidades vizinhas, sempre tentando impressionar, sempre falhando em criar laços verdadeiros.
O vazio que a consumia era a ausência de caráter e não de dinheiro. Um dia, Maria recebeu uma carta simples sem remetente. Era de Rosa. A carta era curta, escrita com uma caligrafia apressada e cheia de erros. Maria hesitou, mas a curiosidade falou mais alto. Rosa não estava pedindo dinheiro. Ela estava apenas confessando. Maria, eu sei que você e o Zé estão esperando um filho, e eu não aguento mais a culpa. Eu não estou escrevendo para pedir nada. Estou escrevendo para te dizer que o Zé é o homem mais puro que eu já conheci. Quando eu estava com ele, eu estava cega. Eu só via a pobreza. Eu ri da terra, Maria. Eu ri da honestidade dele. E eu ri da Ferrari. Mas o que eu não vi é que o Zé já era rico, mesmo antes de ter o dinheiro. Eu vi ele chegar de Ferrari e pensei que tinha ganhado uma segunda chance. Mas ele usou o carro para me mostrar que eu era a pobre. Eu queria o luxo, Maria, mas o luxo do Zé era o coração dele. E eu não tinha como pagar por isso. Eu espero que você o faça muito feliz. Você o merece. Eu não. Eu me tornei o que eu mais desprezava. A pessoa que não vale o próprio suor. Maria leu a carta e sentiu uma ponta de pena. Rosa havia se tornado a própria penitência. Ela entregou a carta a Zé. Zé leu as palavras da ex-esposa, mas não sentiu triunfo. Apenas a certeza de que a dor dela era auto-infligida e que o ciclo estava, finalmente, fechado com perdão, mas sem esquecimento. O que você vai fazer? Maria perguntou. Nada, Zé respondeu, dobrando o papel e jogando-o no fogo da lareira, que aquecia a sala. O passado dela não é mais nosso. O que ela escreve é a verdade dela, mas a nossa verdade é outra. A gente segue em frente. A vida na fazenda era o paraíso simples de Zé. Ele usou a indenização do seguro e o restante do dinheiro para comprar mais terras, mas não para expandir o ego, e sim para preservar. Ele transformou grandes áreas em reservas naturais, garantindo que o rio que corria em suas terras nunca secasse. Ele se tornou um defensor da agricultura sustentável, e sua fazenda era agora um modelo na região. Um dia, Zé teve uma ideia que faria a Ferrari renascer de uma nova forma. Ele e Maria estavam visitando uma exposição de arte em uma cidade maior. Eles viram esculturas feitas de materiais reciclados. Zé se lembrou da carcaça retorcida e vermelha do seu carro de luxo, que ainda estava guardada, coberta por lonas, num canto esquecido da fazenda. Maria, eu sei o que fazer com a Ferrari, ele disse com um brilho nos olhos. Zé contratou um artista local, que trabalhava com metal para transformar a carcaça do carro. Ele deu apenas uma instrução: preservar a cor vermelha e a forma geral do veículo, mas fazer dele algo que representasse a terra. Meses depois, a obra estava pronta. Não era mais um carro, mas uma escultura monumental. O metal vermelho queimado da Ferrari foi transformado em uma grande raiz estilizada, que parecia emergir da terra. A cor vermelha não era mais de ostentação, mas da cor do barro fértil do interior. O centro do motor retorcido se tornou um bebedouro para pássaros, e os pneus derretidos agora eram bases sólidas. A escultura foi colocada na praça principal da cidade, como um presente de Zé à comunidade. Ele não colocou placa com seu nome. No dia da inauguração, Zé e Maria estavam presentes, modestamente vestidos. O povoado inteiro estava lá. Chico, emocionado, deu um tapinha nas costas de Zé. O carro era bonito, Zé, mas a raiz é 1 milhão de vezes mais valiosa. Zé sorriu. O carro era a prova de que eu tinha dinheiro. A raiz é a prova de que eu tenho raízes, Chico. E é isso que nos sustenta. A escultura se tornou o símbolo da cidade, a representação de que a verdadeira riqueza brota da terra e da união. O filho de Zé e Maria nasceu em uma manhã de chuva suave, uma bênção após a seca. Eles o chamaram de Antônio, em homenagem ao avô de Zé. Antônio cresceu na fazenda, aprendendo com o pai a amar a terra e a ouvir a natureza. Zé e Maria o educaram com os mesmos valores de honestidade e justiça. Um dia, quando Antônio tinha uns 10 anos, ele perguntou ao pai sobre a famosa Ferrari vermelha. Pai, me conta de novo a história da Ferrari que virou raiz? Zé sorriu, sentando-se com o filho na varanda. Filho, a Ferrari era um carro muito rápido e muito caro. Sua mãe a viu e não se importou.
Sua tia Rosa a viu e quis voltar para casa. A Ferrari me ensinou que o que brilha por fora nem sempre é ouro, e que o que está escondido como a raiz é o que realmente faz a vida florescer. E por que você não comprou outra? Antônio perguntou. Porque a gente tem tudo o que precisa, filho. A gente tem a terra, a gente tem a gente. E a gente tem paz. Um carro rápido só serve para te levar embora mais rápido. E eu não quero ir embora. Eu quero ficar aqui, no meu lugar, com você e sua mãe. Zé olhou para o horizonte, onde o sol se punha sobre seus campos vastos e férteis. Ele era o Zé da roça, o homem que teve a sorte de encontrar a riqueza e a sabedoria de usá-la. Ele havia perdido a ex-esposa, mas ganhado um amor verdadeiro, um lar e o respeito de uma comunidade. Sua vitória não foi chegar de Ferrari no café, mas sim voltar para a roça e nunca mais querer sair de lá. A humildade era sua coroa e a terra, seu trono. E essa era a mais profunda e duradoura das fortunas.